Olá, bom dia, tudo bem? Eis que hoje estamos no dia de número 122. Eu aqui que falo com você, pastora Bianca, da família Viva de Louveira. Nós estamos no dia de número 122 da leitura bíblica em 365 dias. Estamos chegando lá. Convido você a estar conosco e separar esse momento para você entender e compreender mais do que o Senhor tem para falar com você a respeito da palavra dele. Vamos orar? Senhor, nós queremos te entregar esse momento, agradecer pela sua palavra que realmente nos é luz e nos orienta, traz ensinamentos do passado que nos mostra como devemos seguir com o nosso presente. Continua falando com o teu povo, Pai, através da tua santa palavra. Sim, nós oramos e pedimos o seu entendimento e discernimento para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos aqui um dia muito frio hoje, aqui em São Paulo. E estou falando até muito baixinho, mas eu creio que você está ouvindo aí por conta do microfone. Hoje, em 1 Reis, capítulo de número 12, a gente vai ver as consequências de decisões ruins. Você que acompanhou a gente aí anteriormente, você viu que Salomão acabou se voltando para a idolatria e se deixando levar aí por suas 1000 mulheres, né? É muita coisa, gente. E elas influenciaram de certa maneira, e ele também acabou construindo altares para esses deuses e também servindo com suas esposas e provavelmente com seus filhos, a quais ele teve com essas concubinas e esposas. Não eram todas esposas, eram concubinas e esposas. Porém, Deus diz para ele que por conta dele ter não obedecido seus mandamentos e seus estatutos, ele separaria o seu reino, o reino que uma vez ia ficar perpetuamente com sua descendência. Ele tende a se separar, ficando metade com seu servo Jeroboão e a outra metade com o seu filho Roboão. O problema é que, tendo separado aí, ficou a tribo do norte e a tribo do sul, 2 reinos distintos. Eram 12 tribos de Israel, mas agora com governos e reinos distintos, influências distintas. Roboão, ao invés de seguir como anteriormente seus avós, seu pai, ele resolve que ele vai escutar os conselhos dos seus amigos, ao invés dos anciãos. E ele começa a atribuir aí pesadas cargas de impostos sobre o povo de Israel, o que acaba aí fazendo com que a galera meio que se revolte contra Roboão. E aí a gente vai ver mais a respeito disso, de acordo com o que a gente for vendo aqui o estudo, e você vai entender melhor o que levou essa divisão aí desses 2 reinos. Então, capítulo de número 12, a rejeição de Roboão como rei. Pulei. A revolta das 10 tribos de Israel. Roboão foi a Siquém, que é onde a cidade aí, aonde as pessoas vão se reunir para poder ter uma reunião aí sobre o que vai resolver. Elas querem que os impostos sejam aliviados. Roboão foi a Siquém porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, que aí no caso é o servo de Salomão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito,
para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo e ele veio com toda a congregação de Israel e Roboão para lhe dizer: a seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Por quê? Porque para construir o templo de Salomão, manter as regalias do rei, ele precisava de um sustento, visto que não estavam tendo mais guerras. Então não tinha mais despojos de guerras. E para ele se manter, ele resolveu passar essa carga tributária aí para o povo. E aí o negócio ficou pesado, né? E no caso, quem eu tô falando que passou a carga foi Salomão. E eles pedem para Roboão aliviar aí essa carga. Só lembrando aqui, eu estou com uma Bíblia da linguagem de hoje, visto que eu esqueci a minha Bíblia em Volta Redonda, mas vamos seguindo aí, dá pra gente compreender. Verso 4. O seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: vão embora, voltem daqui a 3 dias. E o povo se foi. E o rei, Roboão, foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles disseram: se hoje o Senhor se tornou servo deste povo e o servir, e em resposta falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Onde que eu parei? Verso 8. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho a quem? Aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que meu pai lhe impôs? E os jovens que haviam crescido com eles responderam: diga o seguinte a este povo que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhe impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Assim, se o meu pai lhes impôs o jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. E você acha que a galera gostou disso? Negativo, né? A pessoa está assumindo ali o reinado, cai de paraquedas e ela resolve que ela vai deixar aí cicatrizes profundas. Ah, gente, a galera não esquece, e aí vai dar lugar a um adversário, né? Quem? Jeroboão. A palavra vai dizer que no verso 12: no terceiro dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhes havia ordenado, dizendo que voltassem 3 dias. O rei deu uma resposta dura ao povo, porque havia desprezado o conselho dos anciãos. Preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, e eu vou castigá-los com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta reviravolta vinha do Senhor. Era permissão de Deus as pessoas se levantarem contra ele. Aí quando é assim, meu filho, não adianta não. Que aí
Eita, aí a permissão de Deus já viu, né? A situação prossegue. Peraí. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta reviravolta vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão, filho de Nebete, no meio de Aiás, o Silonita. Se você não lembra, vou te refrescar a memória. Aiás, o sacerdote, para Jeroboão e fala assim, ó: eis que o Senhor te fez e preparou e capacitou aí para governar. E eu vejo que o reino vai ser dividido e ele te entregará 10 pedaços. E eis que essa palavra de um profeta, né, ia de se cumprir, porque era o profeta de Deus, não era profetada, era profeta de Deus. 10 tribos, então, assim como o profeta Aiás havia falado, seguem a Jeroboão. Quando todo Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé? As suas tendas, ó Israel, cuide agora de sua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que moravam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adonirão, superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Porém todo Israel o apedrejou e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Quando todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei de todo Israel, e ninguém serviu a casa de Davi a não ser a tribo de Judá. Então, 10 tribos seguem aí com Jeroboão e 2 tribos seguem com Roboão, filho de Davi, né? As tribos de Judá. Isso, tribo de Judá. Deixa eu ver onde que eu parei, no 20. Ver se tem mais uma informação aqui que eu possa... As 10 tribos, então, que ficaram com Jeroboão, são as tribos do norte. E Roboão ficou com as tribos do sul. É o contrário, gente. Peraí. Calma. As 10 tribos do norte, tá certo. Olha, essa prática, né, que ele vai fazer também vai dar divisão religiosa e cultural. Porque Jeroboão também ele vai instituir em Jerusalém o local para adorar no templo de Salomão, até aí beleza. E quem fosse leal à tribo de Judá, ele também institui adoração a bezerros de ouros em outros 2 locais, em Betel e em Dan. Então vai desviar aí o povo da real vontade de Deus, né? Já Jeroboão, que é a tribo do norte, estabelece uma linha divisória na história de Israel, e os reinos são divididos agora, seguiriam caminhos distintos, frequentemente caracterizados por conflitos e rivalidades. Então a divisão
persistiria até a queda de ambos os reinos. Para os assírios, Israel do norte e os babilônios em Judá. Vamos continuar aqui para você entender melhor. Acho que lendo a gente vai compreender melhor. Roboão fortalece Jerusalém e o reino de Judá. Deus proíbe fazer guerra também contra essas tribos. Não é porque os dois estavam de mal que iria jogar o povo dele contra ele mesmo. Olha só. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, as duas tribos que ficaram com ele, 180 mil homens escolhidos, treinados para a guerra, para lutar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Então, Jeroboão, quando chega lá, ele tem certeza que ele vai... Roboão, no caso aqui, o filho de Salomão, ele resolve que ele vai trazer de volta as 10 tribos para ele. Porém, a palavra de Deus veio a Semaías, homem de Deus, outro profeta, dizendo: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim e ao resto do povo: assim diz o Senhor, não subam, nem lutem contra os seus irmãos, os filhos de Israel, que cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isso, eu é que permiti, o Senhor é que permitiu. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para o Senhor, o que o Senhor lhes havia ordenado. Como eu falei, né? Porém aqui Jeroboão vai caminhar aí para a idolatria. As 10 tribos vão caminhar por um caminho não muito agradável. Jeroboão edificou Siquém, que vem a ser Jerusalém mais à frente, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou: agora o reino voltará para a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém. O coração deles se voltará para o Senhor, deles para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Então, na cabeça dele, ele falou assim: eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que construir um altar aqui, alguma coisa, para que as pessoas não queiram voltar aonde está Jeroboão, o filho de Salomão. Oh, meu Deus, Roboão, o filho de Salomão, e queiram levar sacrifícios a Deus lá em Jerusalém. Então, Jeroboão, que era o servo de Salomão, ele resolve. Olha só. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém. Ele queria impedir que as pessoas fossem até Roboão. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Mais um bezerro de ouro, né? Já basta aí o que o povo teve que literalmente beber aquele primeiro bezerro de ouro que Moisés havia feito. Diluiu aquilo na água, fez a galera beber aquele pó de ouro daquele bezerro. Tamanha a inconformidade que Moisés ficou. Mas não. Jeroboão cismou que eles vão adorar agora bezerros de ouro. Pôs um em Betel e outro em Dan. E isto se tornou em pecado, lógico, idolatria e imagens, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos lugares altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes, que não eram dos filhos de Levi. Olha só, já saindo tudo fora do negócio do entendimento, que sendo que somente os descendentes de Levi poderiam ser sacerdotes e servir do templo.
instituiu uma festa no 8º mês, no 15º do mês, igual à festa que se realizava em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Fez uma festa paralela, parecendo aí com a festa que era feita lá dos tabernáculos. Fez o mesmo em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que haviam feito. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes que serviam nos lugares altos que havia construído. No 15º dia do 8º mês, escolhido o seu bel prazer, automaticamente deu na cabeça dele, ele escolheu, ele subiu ao altar que havia construído em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel subir para queimar incenso. Então, quebrando toda uma tradição aí, todo um contexto que o Senhor havia estabelecido, simplesmente ele institui novas regras e novos modelos de adoração. Capítulo de número 13, o desafio da obediência. É difícil, né? É difícil se manter obediente. Mas a gente vai ver um profeta aí se levantar, profeta anônimo, se levantar aí contra e não ficar calado, não. Ele vai denunciar a idolatria. Você não pode ser conivente com o pecado, você tem que denunciar as práticas que só tendem a levar a gente para a destruição, né? E ele vai querer que esses altares sejam destruídos. Ele também vai fazer ali um feito, né? Ele vai secar o altar de Jeroboão, que era o servo de Salomão, que estava governando as 10 tribos. Enfim, bora lá para você entender. Profeta anônimo e a mensagem para Jeroboão. Eis que, por ordem de Deus, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos, que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia, o profeta deu um sinal dizendo: Este é o sinal de que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se defenderá, e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Quando o rei ouviu essas palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendam esse homem. Ele ficou indignado. O que estava acontecendo? Que negócio é esse? Estou eu aqui, esse cara profetizando contra? Que história é essa? Que show da Xuxa é esse? Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou. E ele não podia recolher. Era como se ela tivesse ficado petrificada ali, parada. O altar se fendeu em cinzas, virou pó. Se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus, aí ficou com medo: Implore o favor do Senhor meu Deus e ore por mim, para que eu possa recolher a minha mão. O cara ficou duro lá e não conseguia, ficou estátua, petrificado. O homem de Deus implorou a favor do Senhor e a mão do rei se recolheu e ficou como antes, mexendo, né? Então o rei disse ao Senhor de Deus: Venha comigo
até minha casa e coma alguma coisa, e eu o recompensarei. Depois dessa, só pedindo desculpices mesmo. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse a metade da sua casa, eu não o acompanharia e não comeria nem beberia nada nesse lugar, porque assim me ordenou o Senhor Deus pela sua palavra, dizendo: não coma nem beba nada naquele lugar, e não volte pelo caminho por onde você foi. Então o rei queria oferecer algo ali para ele, em perdão ali, pedindo desculpas, mas ele simplesmente fala: não, eu não tenho parte com vocês não, eu não quero nem comer nem beber nada com vocês. Vocês que fiquem com a desobediência de vocês aí, vocês querem fazer isso? Eu só vim trazer um recado. E ele se foi por outro caminho, só veio trazer o recado e não voltou pelo caminho onde tinha ido, a Betel. A desobediência e o castigo do profeta. Em Betel morava um velho profeta. Seus filhos vieram e lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então agora é um outro profeta. Por que caminho ele se foi? E eles lhes mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus, que tinha vindo de Judá. Então ele disse aos seus filhos: ponham a sela no meu jumento. Eles puseram a sela no jumento e o profeta montou. Então ele foi atrás do homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, perguntou: eis que um profeta antigo vai atrás desse profeta novo que veio aí a repreender a Jeroboão, né? O responsável pelas 10 tribos e que estava começando a seguir outros deuses. Vou sempre reforçar para você não confundir, porque os nomes são muito parecidos e às vezes a gente confunde. Então o velho profeta lhe disse: venha comigo até minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá respondeu: não posso voltar com você, nem entrar em sua casa, não posso comer nem beber nada com você neste lugar. Porque me foi dita essa palavra do Senhor: ali você não deve comer nem beber nada, porém não deve voltar pelo caminho onde foi. E o velho profeta, persuadindo aí, respondeu: também eu sou profeta, como você. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faça-o voltar com você à sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Mentira. Sempre que você vê uma pessoa insistindo com uma coisa que você sabe que é de Deus, que não é de Deus, e a pessoa está insistindo, lembra-se de quem? Satanás e Eva, lá no Jardim do Éden. Ficou insistindo com Eva, tentando fazer a cabeça dela. Quando é de Deus, a gente recebe, sente paz e segue. Agora, quando não é, a pessoa fica insistindo até você acabar caindo em pecado. O verso 20 diz assim: mas isso era mentira. 19, na verdade. Então ele voltou com o velho profeta, acabou caindo aí na mentira, olha só. Comeu e bebeu. Estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta, que o tinha feito voltar. E ele gritou com o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, você foi rebelde, a palavra do Senhor não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe havia ordenado. Você voltou, comeu e bebeu no lugar onde ele havia ordenado que você não deveria comer nem beber. Por isso, o seu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Depois que ele tinha comido e bebido, o velho profeta pôs a sela no jumento para um homem de Deus, quem ele tinha feito voltar. Ele foi embora e no caminho um leão o encontrou e o matou.
e o cadáver dele ficou estendido no caminho, e o jumento e o leão ficaram parados junto ao cadáver. Eis que alguns homens passaram e viram o corpo jogado no caminho, bem como o leão parado junto ao corpo. Então foram e disseram na cidade onde o velho profeta morava. Quando o profeta, que o tinha feito voltar do caminho, ouviu isto, disse: é um homem que Deus foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão e o despedaçou e o matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse aos seus filhos: põe a sela no meu jumento. E eles fizeram o que seu pai pediu. Ele foi e encontrou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, pôs sobre o jumento e levou-o de volta. Assim o velho profeta entrou na cidade para chorar e sepultar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, meu irmão. Gente, olha só que situação. Eis que ele foi repreendido ali. Ele não sabia, ele foi enganado. Mas as nossas escolhas, né, por vontade nossa própria, a gente sofre as consequências delas. Ele já tinha ouvido nitidamente a voz de Deus, ele sabia que ele não era para voltar. Mas de repente vem alguém que se faz de amigo, um profeta, alguém de Deus, e resolve contar uma mentira. Ah, vem para cá. Para quê? Para que as palavras que foram tidas ali por Jeroboão não fossem tão ruins. Agora ele poderia dizer que o que Jeroboão estava fazendo era correto, porque o profeta foi despedaçado. Então ele simplesmente alegaria que esse profeta não veio em favor de Deus, veio na própria vontade, como a gente costuma dizer atualmente, na vontade da carne, entregar aquela profecia. E ainda ele não sabia que ele ia perecer, né, com a mentira a qual ele havia contado, mas ele, como sendo também um profeta, resolve que vai recolher o corpo por palavra certa não seria caridade, mas reciprocidade, não sei, talvez essa também não é a palavra correta, não estou conseguindo achar aqui na minha cabeça, mas ele simplesmente vai fazer uma caridade e vai trazer o corpo daquele homem para que possa ter um sepultamento digno, né? E eles vão chorar e ele vai sepultar aquele homem no sepulcro da sua família, né? Vamos colocar cá entre nós que ele praticamente foi o responsável por essa morte, nada mais justo do que sepultar lá com a família dele mesmo. Verso 31. Depois de haver sepultado, disse aos seus filhos: quando eu morrer, sepulta-me no túmulo em que o homem de Deus está sepultado. Põe os meus ossos junto com os ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor ele clamou contra o altar que está em Betel, e contra todos os templos que existem em lugares altos da cidade de Samaria. Agora não adianta falar que o que ele falou vai se cumprir, sendo que ele induziu ele a fazer algo. Tudo bem, ele queria só dar um prato de comida, mas ele sabia que ele não podia voltar, que era a ordem de Deus. Às vezes as pessoas falam conosco: olha, eu recebi esse ensinamento, essa referência, tem que seguir por esse caminho. E a gente quer desviar eles dos caminhos deles, porque na cabeça nossa, o nosso alimento é melhor. O alimento de Deus é o melhor, sempre. Deixa a pessoa seguir o caminho dela lá onde ela está. Vocês se conhecem? Amém. Vocês conversam? Amém. Cada um se alimente ali no seu pasto. 31. Ele pediu 32. Porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor ele clamou. Ele tinha certeza que agora
mesmo ele falecendo, que as palavras dele eram do Deus Altíssimo. Mesmo tendo repreendido aí pelo profeta que morreu, Jeroboão persiste em pecar. Olha só, depois dessas coisas, Jeroboão ainda persistiu em seu mau caminho, continuou a construir pessoas tiradas do meio do povo como sacerdote, constituir para lugares altos a quem o desejasse. Ele consagrava para sacerdote nos lugares altos. Então, simplesmente, ele entregava cargos para pessoas que não eram dignas de cargos. Isso a gente vê também muito na atualidade, né? Pessoas que se intitulam pastores, presbíteros, sem seguir os ensinamentos da palavra, né? Ter uma vida correta, íntegra, ter uma família que é uma bênção, enfim, N referências que foi deixado para nós no Novo Testamento ali, sobre apóstolos, sobre mestres, sobre discípulos, que as pessoas deveriam ter. Nada deve ser instituído por força ou violência, mas deve ser feito e reconhecido conforme o trabalho no reino. Isso é o mais importante. Finalizamos aí o 1 Reis, vamos agora de Lucas, capítulo 22. 22 do 1 ao 20. Aqui nós vamos ter 5 lições poderosas a respeito da oração de Jesus ali no Getsemane. A gente não vai chegar ainda no Getsemane inicialmente, a gente vai ver aí os últimos instantes de Jesus aí antes da crucificação, as últimas horas. A gente vai acompanhar aí a celebração da Páscoa, a Páscoa essa sendo a Páscoa judaica, a mesma que era feita lá no Antigo Testamento de Moisés, e a gente vai ver aí a última ceia ali dos discípulos e a conversa com eles. Então aqui no capítulo 22, a gente vai ver o plano que eles fizeram para matar Jesus, né? O plano aí para a traição de Jesus. Começa assim: estava próxima a festa dos pães sem fermentação, a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo, viam o poder que Jesus havia adquirido, como ele era aclamado pelo povo. Algumas pessoas escutavam suas palavras e simplesmente eles queriam derrubar esse favor que Jesus tinha. E começaram a conspirar aí nesse sentido e conseguiram induzir a um dos seus discípulos. A quem? A Judas Iscariotes. Olha só. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12, porque tinha Judas também, que era o irmão de Jesus. Não é esse, é o Iscariotes. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. E eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. Então, ele simplesmente de prontidão, ele se oferece para trair Jesus, né? Olha como que Satanás é sujo. Induz aí, combinando um valor para poder entregar o mestre. Estava fora de si mesmo, estava induzido aí pelo espírito de Satanás mesmo. Os discípulos preparam a Páscoa, a festa dos pães asmos. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Assim como na época de Moisés, se juntavam-se as famílias que eram pequenas se juntavam com outras famílias pequenas, um grupo grande, seleto, de 12 a mais pessoas, porque eles tinham que assar um cordeiro, comê-lo inteiro, é muita carne. Então, sem desperdício, com pressa e com ervas amargas, para representar aí
período em que eles foram libertos do cativeiro aí, do jugo de Faraó do Egito, e como eles foram libertos ali dos anos de servidão em que eles ficaram ali. Ai, preguiça. Então, verso 8, Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão, preparem a Páscoa para que a comamos. Tinha muito o que se fazer, né? Pães asmos, vinho, cordeiro. Alguém tinha que se ficar responsável por isso. E aqui no caso, Pedro e João. Eles lhes perguntaram: onde o Senhor quer que o preparemos? Casa de quem que a gente vai fazer a festa? Jesus lhes explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que eles entraram e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, e ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhes havia dito e prepararam a Páscoa. Acharam lugar, acharam alguém ali que cedeu um espaço, e eis que estavam ali organizando essa festa. Eis que aí a ceia do Senhor é preparada. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, antes que eu venha morrer, antes que eu venha ser crucificado. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Nunca mais comerei presencialmente, né? Jesus, no caso, a gente segue fazendo esse sacrifício em memória dele, mas ele já não a comeria mais presencialmente. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, ele disse: peguem, repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, suco de uva, até que venha o reino de Deus. Pegando um pão, tendo dado graças, o partiu, lhes deu, dizendo: isso é meu corpo, e é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Como eu disse, repitam isso sempre em memória de mim, como um pão, como lembrança. Verso 20. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo, à mesa, pois o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Ele sabia que a pessoa estava sendo induzida por alguém. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava a fazer isso. Quem era a pessoa que iria trair Jesus? Eis que eles começaram a indagar. E eis aí o símbolo da ceia, né? Em memória de Jesus, nós comemos o pão, que representa o corpo de Cristo, e o cálice de uva, né? No caso ali era o vinho, que representa o sangue que foi vertido naquela cruz. Então, finalizamos aí o dia de número 122. Espero que você tenha compreendido, espero que tenha servido para você como ensinamento. Tá ligado aí em seguir na íntegra as coisas de Deus, não se deixar levar por outros profetas que, mesmo sendo de Deus, tentam desviar quando a gente ouve nitidamente a voz de Deus. E ficar atento também aos que sentam à nossa mesa. Às vezes são pessoas próximas, mas estão aí instigados a nos distrair. Acho que essa é a lição de hoje, né? Fique atento. Na mesa tem perdão, na mesa tem reconciliação, mas às vezes também na mesa, próximo de nós, pessoas que não nos querem bem. Essa é a lição que eu tiro para nós hoje. Amém? Vamos finalizar aí orando mais uma vez. Não, eu orei no começo, foi.
Quero agradecer então você, espero você na próxima, capítulo de número 123, dia de número 123. Obrigada, tchau, tchau, tchau.